Hoje é bullying, né? Fazia bullying do seu irmão Jabes. E Jabes, meus amados irmãos, cresceu em um ambiente cheio de chacota, seja na família, seja com os seus amigos ali, onde ele vivia, e ele foi crescendo nesse ambiente. E a Bíblia Sagrada diz que Jabes, ele fez uma oração a Deus, no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Esse termo invocou no hebraico significa um clamor intenso, Jabes cresceu ouvindo tantas coisas acerca do seu nome, da pessoa dele, quem sabe uma pessoa que não teria sucesso na vida, e isso alimentou não de uma maneira negativa na vida dele, e isso foi um combustível para ele poder levantar ou fazer um clamor intenso a Deus, porque só Deus poderia agir na vida de Jabes. E na nossa vida, irmãos, há momentos também, há situações na nossa vida que só Deus pode agir. Ninguém da nossa família pode agir, os nossos amigos também não podem agir, outros não podem agir, então somente Deus. E Jabes sabia, conhecia quem era Deus, porque todo israelita, menino, menina, eles eram instruídos na lei de Deus, ouviam falar dos feitos que Deus realizou no passado, quando teve que tirar o povo do Egito com mão forte e braço estendido, as maravilhas que Deus operou durante o jornadear deles no deserto, até chegar à terra prometida. E Jabes ouvia falar deste Deus que era denominado Deus de Israel, o Deus de Israel. E ele disse, pronto, eu sei quem é Deus, ouvi falar sobre o Deus de Israel, e é a ele que eu vou recorrer. Por isso que o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde, de qual área virá? Vem do norte, do sul, do leste, do oeste, vem do governador, vem do príncipe, vem de quem? De onde me virá o socorro? Mas o salmista disse, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Jabes sabia muito bem deste Deus, irmãos, o Deus de Israel. E ele chegou para Deus, não sei se na sua casa, não sei se ele foi fazer este clamor intenso a Deus, lá distante da sua tribo, em uma determinada localidade. Eu só sei que ele procurou um lugar, e neste lugar que ele procurou, ele pôde derramar a sua alma diante de Deus, fazendo um clamor intenso, um clamor que pudesse chegar nas entranhas de Deus, um clamor onde Deus pudesse cheirar, e cheirar um bom cheiro daquela oração, a ponto de que as emoções de Deus pudessem se estremecer, se abalar, e Deus dizer, eu vou agir em favor de Jabes. Esta ação de Jabes, esta ação de ele vir buscar a minha face, vir fazer este clamor intenso a mim, por causa da sua necessidade, está provocando em mim uma reação, e esta reação é de fazer algo por ele. E o texto sagrado diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Veja a reação de Deus diante da necessidade de Jabes, conceder o que Jabes tinha pedido. E o que foi que Jabes pediu? Não foi uma oração longa, né? Às vezes a gente pensa que Deus ouve se for uma oração extensa, 1 hora, de 3 horas, não. Cada caso é um caso. Neste caso de Jabes, a oração foi pequenina. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Só foi essa oração que Jabes fez. Agora, uma oração intensa, irmãos. Uma oração que fluiu do íntimo de Jabes. E esta pequenina oração mexeu com as entranhas de Deus. E essa situação de Jabes, esta necessidade de Jabes, de ter a sua vida
completamente melhorada pelo Senhor, fez com que Deus reagisse atendendo o seu pedido. Então, meus amados e queridos irmãos, eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Todos nós, como eu disse inicialmente, temos necessidades. Todos nós temos necessidades. E existem algumas áreas da necessidade do ser humano. Uma das áreas da necessidade do ser humano é a área espiritual. E quando nós olhamos para a área espiritual, nós vamos nos lembrar do Salmo 42, verso 1, verso 2, quando o salmista falou sobre a corça, né? A corça que anseia por água. Ele disse: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então veja, meus amados irmãos, uma necessidade espiritual do salmista. O salmista, ele tinha a necessidade da presença de Deus. Eu preparei um estudo em Piaçabuçu, passei uns dias estudando lá com a igreja, eu não sei quantos meses foram, não lembro. E nesse material eu coloquei algo sobre o cervo, né? O cervo. Em Belém também desse material. Aqui ainda não dei não. Mas eu dei e peguei alguma coisa sobre o cervo, irmão. O cervo, ele cheira, ele fica procurando a água. E as narinas deles alcançam água. Onde ela estiver, ele vai em busca daquela água. Então por isso que o salmista disse: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É a necessidade espiritual, necessidade da presença de Deus. E aí vale saber uma resposta silenciosa, é claro. Como está a nossa necessidade espiritual? Será que nós temos essa necessidade espiritual da presença de Deus em nossa vida, irmãos? Será que a nossa alma está suspirando pela presença de Deus, a semelhança do cervo que ficava bramando, querendo água para saciar a sua sede? Todo crente, irmãos, precisa avaliar como está a sua necessidade espiritual, que diz respeito à presença de Deus. Se a gente está acomodado em não querer sentir mais a presença de Deus, se tanto fez, se tanto faz, se estamos sentindo a presença de Deus. O irmão do meu lado está dando glória, está dando aleluia, o outro da esquerda aqui está falando em mistério com Deus, na minha retaguarda está uma maravilha, mas eu estou aqui, pior do que um pinguim, acomodado, tanto fez, tanto faz. Em questão da presença de Deus nos cultos, eu não estou nem aí. Tanto faz eu dar glória a Deus, tanto faz eu dar aleluia, tanto faz eu falar em mistério com Deus. Como é que está a nossa necessidade espiritual, irmão? A presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus que nos ajuda, irmão, a percorrer o deserto da vida. É a presença de Deus que nos ajuda a vencer as intempéries da vida, a solidão, a incompreensão, a injustiça, os dissabores que vêm no nosso dia a dia. É a presença de Deus que inunda a nossa alma, nos fortalece, nos regozija, nos dá ânimo, nos encoraja para a gente ir caminhando e dando glória a Deus até chegar um dia nas mansões celestiais. Se temos necessidade espiritual da presença de Deus, Deus vai reagir, irmãos. Deus reagirá. Ora, se eu chego em um culto, irmãos, e não tenho nenhuma ação no que diz respeito à presença de Deus, eu vejo irmãos se alegrando, mas eu não estou nem aí, parecendo um defunto. Defunto não fala, defunto não ouve, defunto não sente.
Defunto não sente nada, enfim, está morto. Então o morto não sente a presença de Deus. E assim tem crentes na igreja, mortos espiritualmente, não estão mais ouvindo a voz de Deus, não abrem mais a boca para dar glória a Deus e aleluia. Estão aí completamente insensíveis à presença de Jeová. Não está nem aí, não se importa mais em querer glorificar a Deus. Onde é que está o fogo da presença de Deus em nossa vida? Mas quando a gente assiste um filme, aí começa a chorar, aí fica emocionado, fica se arrepiando, porque está assistindo um filme, às vezes de uma criança, de uma pessoa, às vezes de um animal, seja lá o que for, e aquele filme é muito emotivo, e a pessoa fica lá com os olhos cheios de lágrimas, e às vezes chorando, soluçando. Mas quando está no culto, cadê a necessidade espiritual da presença de Deus? Cadê, irmãos, a vontade de abrir a boca para dar glória a Deus e aleluia, para Deus reagir nesta necessidade? Eu só dou glória a Deus, aleluia, quando eu estou cheio. Oh, meus irmãos, quando é que você vai ficar cheio? Quando você vai ter vontade de dar glória a Deus, aleluia? Carne, irmão, carne não sente vontade não, mas a carne só sente vontade de dar glória a Deus, aleluia, quando ela é dominada pelo poder do Espírito de Deus. Daí ela dá glória, ela dá aleluia. Isto tudo por causa da nossa necessidade espiritual, que é de ter a presença de Deus na vida. Vocês se lembram que Moisés, numa certa feita, ele disse: Senhor, se não subires conosco, se não fores conosco, nada feito, Senhor. O que eu quero é que a tua presença vá conosco. O que eu quero é que a tua presença vá na frente, nos dirigindo, nos encaminhando, alumiando a nossa vida para chegarmos no destino final. É o que eu quero, Senhor. E o Senhor disse: Moisés, a minha presença será contigo. Oh, irmãos, precisamos da presença de Deus. Como está a nossa necessidade espiritual de ter a presença de Deus? Você se lembra quando você sentiu a presença de Deus? Será que este mês que está aí, já na primeira quinzena, será que nesta já primeira quinzena, você já sentiu a presença de Deus? Será que nesta primeira quinzena que está a se completar de novembro, você já deu glória a Deus, você já deu aleluia, você já falou em mistério com Deus, você já sentiu um gozo na sua alma? Ou será que ainda nesta primeira quinzena que está a completar, você parece que é um cristão morto, não dá glória, não dá aleluia, não fala línguas estranhas, não ouvi a voz de Deus ainda? Do começo de mês para cá, eu ainda não ouvi Deus falar. Você está morto, você está morto, você precisa ser ressuscitado. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Para você que está morto espiritualmente, Ele é a ressurreição e a vida. E se Ele lhe ressuscitar, você voltará você estará sentindo novamente a presença dele na sua vida, e você vai caminhando para o céu, dando glória a Deus e aleluia. Então nós temos esta necessidade espiritual, irmãos, da presença de Deus. Nós temos outra necessidade também, que é a necessidade emocional. Jesus, uma certa feita, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, noutra tradução, oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso tem a ver com as emoções, irmãos. Quantas das vezes o crente vem para o culto, irmão, cansado? Não é cansado fisicamente, não, é cansado espiritualmente. Eu vou, Senhor, porque é o jeito. Eu vou, Senhor, porque é pela tua misericórdia. Eu vou, Senhor, por causa da tua graça. Mas eu não estou com vontade de ir, não, Jesus.
Eu estou cansado emocionalmente. Eu estou realmente, Jesus, olha, arrasado emocionalmente. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos necessidade emocional, irmãos. Às vezes é o cansaço espiritual, às vezes é a falta de paz espiritual, uma luta ocorrente em casa. Às vezes houve uma situação desfavorável em casa, tirou a nossa paz, nos trouxe inquietude, perturbação, angústia, e a gente fica ali arrasado mesmo, nem sei como, só Jeová sabe como eu e você ficamos. Mas é dia de culto. O que eu vou preferir fazer? Ir para o culto sem paz, por causa de uma situação desagradável que aconteceu, ou em casa, ou no trabalho, ou uma outra situação que ocorreu em uma situação emocional negativa na nossa vida. O que fazer? Ir ou ficar? É melhor vir. É melhor vir. Se uma emoção negativa, irmãos, se apoderar de você, uma tristeza, uma angústia, às vezes você está dormindo, de repente tem um sonho tão ruim, um sonho tão cruel, que quando você acorda, você se acorda todo angustiado, toda angustiada, por causa daquele sonho cruel que você teve. E aquele sonho cruel fica corroendo a sua mente, lhe trazendo angústia, mas é dia de culto. Mas o que fazer? Eu vou ou eu fico? Venha, venha. Venha para o culto, venha para a casa de Deus, venha para a casa de oração, porque é neste lugar que o médico dos médicos, chamado Jesus, ele vai entrar na sua vida e ele vai sanar esta tristeza, esta angústia, esta perturbação, esta emoção negativa. É aqui dentro, na casa de Deus. Mas como, pastor? Através de um louvor. Quem sabe o hino da harpa falará profundamente na tua alma e vai quebrar toda angústia, toda a tristeza da tua alma. Quem sabe vai ser um versículo da palavra de Deus que vai totalmente quebrantar a corrente que está lhe angustiando. Quem sabe vai ser na hora da mensagem da palavra de Deus que será dissipado todo o sentimento negativo, toda a emoção negativa. É por isso que você tem que vir. Você não pode ficar em casa, porque você, quando tiver com esta necessidade emocional e você vir à casa de Deus, Deus que está assentado no alto e sublime trono, Ele vai estar acompanhando você. Olha, há um texto em Jó que diz o seguinte: do justo não tira os seus olhos. Do justo não tira os seus olhos. Aí você está em casa, é quinta-feira, culto do clamor, tem que clamar a Deus por isso, por aquilo outro, minha vida, minha família, a igreja, o Brasil, o mundo. Então hoje é dia do clamor, é o culto do clamor. Poucos minutos, 30, 35 eu vou embora. Eu estou aqui numa necessidade emocional terrível. Emocionalmente eu estou aqui, arrasado, mas eu vou. Mas a Bíblia diz: do justo não tira os seus olhos. E quando chega a hora do culto, que você sai de casa, o olhar de Deus, que é como chamas de fogo, flamejante, ardente, penetrante, que nada se esconde do olhar de Deus, do íntimo da nossa alma. Deus está lá olhando o céu, olhando para você na sua casa, olhando para a sua necessidade emocional. Aí Deus vai e diz: olha, ele ou ela está emocionalmente arrasado, triste, cabisbaixo, mas está se prontificando para ir à minha casa de oração. E você sai da sua casa e os olhos de Jeová vai lhe acompanhando. Você fecha a sua porta, você fecha o portão da sua casa e você sai emocionalmente arrasado, necessitado que Deus reverta o quadro da sua emoção negativa para uma emoção positiva. Aí você vem andando, e Deus do céu
acompanhando os seus passos. Do justo não tira os seus olhos, e ele vai acompanhando você, rua por rua, casa por casa, onde você vai passando, até você chegar aqui no santuário. Você chega no portão, você chega na porta principal, adentra no santuário, dobra os seus joelhos, só Deus, e você sabe como está as suas emoções, e você fica, quem sabe, semelhante a Ana, orando, sem saber o que falar às vezes, porque as emoções negativas estão tremendamente lhe perturbando, lhe arrasando, mas você fica orando, e Deus lá do céu, olhando para o seu sacrifício, olhando para a sua força de vontade, de querer que Ele mude, de querer que Ele supra a sua necessidade emocional. E Deus está vendo, e Deus viu, a ponto de que Deus vai e reverte, Deus reage diante desta sua situação, com a necessidade emocional que está completamente negativa. Aí Deus vai e tira essa situação emocional negativa, e lhe dá paz, lhe dá descanso, lhe dá tranquilidade. Se estava perturbado, oh maravilha, foi-se embora. Se estava triste, a tristeza é afugentada. Todos nós sabemos do que está escrito em Jó, que na presença dele até a tristeza salta de alegria, mas é na presença de Leviatã, né? Do grande crocodilo, como tem outra tradução. Esse texto não está falando do que é na presença de Jeová, que a tristeza salta de alegria, não. É na presença do Leviatã, é na presença do grande crocodilo, que a tristeza salta de alegria. Meus irmãos, ora, se a tristeza salta de alegria diante do Leviatã, do grande crocodilo, o que ela não faz diante daquele que criou o Leviatã? Diante do Leviatã ela salta de alegria, mas diante de Deus ela sai 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais, saltando de alegria, porque é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o meu Deus, o seu Deus, o meu Redentor, o seu Redentor, o meu justificador, o seu justificador, aquele que opera o impossível na vida daquele que crê. O nosso Deus é aquele que supre, irmãos, as nossas necessidades, seja espiritual, seja também emocional. Mas também, irmãos, nós temos necessidades físicas. Todos nós temos necessidades físicas. Há um texto em Mateus, capítulo 6 e versículo 11, que pontua uma das nossas necessidades físicas, quando diz assim na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos a necessidade do alimento, irmão, do pão diário, do cuscuz, do ovinho frito. Nós temos necessidade da macaxeira, do inhame. Nós temos necessidade de alimentar o nosso organismo, né? E eu estou falando de comida, eu não sei nem se alguém não tomou café ainda, meu Deus do céu. Mas nós temos necessidade física, irmãos. Não vou falar mais de comida não, pontuando os nomes, porque senão alguém vai sair do culto já para comer. Mas todos nós temos necessidade física de se alimentar, de abastecer este organismo, de dar energia a este organismo através do nosso alimento do dia a dia. E na oração do Pai Nosso, o Senhor falou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas tem gente, irmãos, que às vezes não fez nem a refeição matinal, não tomou nem um café da manhã porque não tinha. Tem deles que talvez não fez nem o almoço, não se alimentou nem no meio-dia, porque também faltou o alimento do meio-dia. Mas a questão é essa:
que o nosso Deus conhece a nossa necessidade física. Se é de alimento, se está faltando alimento na sua casa, o nosso Deus é o Deus que provê alimento. Ele vai mandar alimento para a nossa casa. Talvez você esteja até sem trabalhar, mas se uma abelha zoar e falar, se junta um, se junta dois, se junta três, como na Santa Ceia, sempre vem um alimentozinho. E esse alimentozinho que vem, a gente dá para alguém que está precisando. E isto dá para dar uma força a esse que está necessitando. Eu já passei por isso, irmão. Eu sei o que é ficar sem o café da manhã. Eu sei o que é ficar sem o almoço. Eu sei o que é ficar sem a janta da noite. Eu sei o que é ficar sem as 3 refeições principais do dia. Eu sei o que é isso. É ruim, é a tripa maior brigando com a tripa menor, se enroscando uma na outra, querendo acabar uma com a outra, porque não tem nada. E agora o que fazer? É somente clamar a Deus. Eu dizia ao meu saudoso sobrinho, presbítero André, eu dizia: André, eu não estou preocupado o que é que eu vou comer. Eu não estou preocupado se eu vou comer carne com osso, carne sem osso. Eu não estou preocupado se eu vou comer ovo frito ou cozido. Eu não estou preocupado, André, o que é que eu vou comer. A minha preocupação é onde, qual local, em que casa é que eu vou pegar a xepa, porque eu não tenho o que comer, André. É onde eu vou comer, não é o que. Pode vir o que vier, porque até isopor eu já comi. Até isopor eu já comi, trabalhando na loja Chamariz. Chegava a mercadoria, a gente abria as caixas e vinha aqueles isopores, os isopores coloridos. E um dia chegou na loja uma mercadoria, tinha meio mundo de isopor colorido, parecendo, irmão, esse salgadinho redondinho. E eu estava lá no balcão, aí as meninas cheias de presepada, ela disse: vamos colocar isso aqui para Silvio. Aí colocaram naqueles pacotinhos de pipoca. E eu lá no meu setor disse: Silvio, olha aqui o que ele trouxe para você. Ele disse: olha que bondade, salgadinho. Tá bom, muito obrigado. Eu peguei o salgadinho e arrochei a comer. Eu comi, fui comendo o salgadinho. E não notou algo de estranho não. Irmão, eu sei que eu estava comendo triste, né? Eu fui enganado pelas aparências. E eu comi. Quando elas viram, correram até e me disse: Silvio, pelo amor de Deus, me dê isso aqui. Não, você me deu. Agora eu vou comer isso aqui tudinho. Não dou salgadinho para vocês não, porque vocês me deram para comer. Isso não é salgadinho não, Silvio. Isso aí é isopor. E é isopor pintado de amarelo. Chegue, pelo amor de Deus. No instante foram na lanchonete, pegaram o copo de leite, pegaram não sei o que, aí me deram para mim, mas não aconteceu nada comigo, né? Graças a Deus, Deus me protegeu. Então até isopor, irmão, colorido de amarelo, para dizer que era salgadinho, eu já comi. Então eu não ficava preocupado o que eu ia comer. Hoje, na forma de falar, eu como pau e pedra, né? Forma de falar, ninguém me entrega pau e pedra que eu não como não. Essa é uma forma de falar. E eu nunca tive pantinho para esses negócios não. Graças a Deus, eu comia e ainda como o que botar, né? Ainda como, graças a Deus, pouco, mas eu como, né? Como um pouco, mas como. Mas Deus, irmão, sabe da nossa necessidade física, do alimento, do pão nosso de cada dia. Mas se a gente clamar e dizer: Senhor, eu preciso de alimento, abastecer o meu organismo, senão eu vou ficar fraco, Senhor, eu vou para o hospital tomar soro e quem sabe de repente esticar minhas canelas para a terra do pé junto. Eu preciso, Senhor. Usa alguém aí para eu poder comer. Usa alguém aí para me dar uma cesta de alimento. Usa alguém aí, Senhor. E Deus usa, irmãos. Deus sabe. Jabes tinha necessidade. E ele fez um clamor intenso a Deus. E Deus reagiu, concedendo o pedido de Jabes. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Eu não sei se a sua necessidade é espiritual. Eu não sei se a sua necessidade é emocional. Eu não sei se a sua necessidade é física. Eu não sei qual é a sua necessidade. Pode ser até as 3. Pode ser 2 ou pode ser apenas uma. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Se é espiritual, se é emocional ou se física.
E na física ainda, irmão, na necessidade física, ainda tem aquela que a gente ora. Várias vezes nós oramos aqui no culto, culto após culto, nós estamos orando. E que necessidade física é essa, pastor? Por cura divina. A gente ora por cura, irmãos. Oramos para o Senhor curar. Seja lá do que for, pode ser de uma febre, a semelhança da sogra de Pedro, que estava ardentemente, em febre. Mas o Senhor foi lá e expulsou aquela febre, e a sogra de Pedro foi curada. Graças a Deus que Pedro gostava da sogra, e que certamente a sogra era uma boa sogra. E ele disse: vem cá, Jesus, socorre a minha sogrinha aqui. Vem cá, Jesus, socorre minha sogrinha. E Jesus socorreu a sogrinha dele e ela ficou curada. Pode ser de febre, pode ser de dor de dente, pode ser do ouvido, pode ser de CA, pode ser de pressão alta, pode ser pressão baixa, pode ser glicemia, pode ser de problema nos rins, pode ser de problema no coração. Seja lá o que for, a gente está aqui orando: Senhor, Senhor, vai curando, Senhor. Não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja a doença, não importa qual seja a moléstia, age Jesus curando. Isso nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui culto após culto, orando por cura divina, orando para Jesus usar de misericórdia e curar fisicamente, seja lá quem for. Quantos pedidos de oração tem vindo aqui à nossa igreja de pessoas doentes, querendo ser curada, querendo ser alcançada pela graça curadora do Senhor. É lido o pedido, é feito o pedido por aquela pessoa, e a igreja ora, e Deus, na sua imensurável bondade e misericórdia, estende a sua mão curadora e repreende a moléstia, repreende a doença, repreende a enfermidade, e a pessoa fica curada pela bondade do nosso eterno querido Deus. Então existe essa necessidade também física de cura divina. Mas repito, eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite. Você não sabe qual é a minha necessidade nesta noite. Só há um que diz a Bíblia, que sonda os corações, que chega à divisão da alma e do espírito. Nenhum médico tem o poder, nenhum médico tem a capacidade, nenhum médico tem o conhecimento de chegar. Aqui está, descobrir a divisão da alma e do espírito. Nenhum médico tem, mas o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de chegar até a divisão da alma e do espírito. É por isso que quando a gente vem ao culto, a gente diz: ouvi Deus bradar, ouvi a voz de Deus falar comigo, porque Ele sondou o meu coração, Ele sondou a minha alma, Ele falou aquilo onde eu estava necessitado. E nesta noite, meu irmão, nesta noite, minha irmã, Deus vai reagir diante da sua necessidade. Ele reagirá. É esta palavra de Deus para mim, é esta palavra de Deus para você. Diante da sua necessidade, Ele vai reagir. É necessidade espiritual, pastor. Jeová vai reagir nesta necessidade espiritual. Eita, pastor, é necessidade emocional, pastor. Só Deus sabe como eu estou. Ele vai reagir nesta sua necessidade emocional. É necessidade física, citadas aqui por exemplos, mas há outros, é lógico. O nosso Deus nesta noite, Ele vai reagir dentro da sua necessidade. Ele é o mesmo, irmão. Lá em Hebreus está escrito que Ele, Jesus, este nome grandioso aqui que está no nosso púlpito, Jesus, este nome mais doce do que o mel,
este nome que afasta qualquer intempérie da vida, este nome que tem o poder de fazer com que a natureza seja abalada, este nome que tem o poder de fazer com que os demônios se dobrem diante dele e fiquem se estremecendo, fiquem todo estribuchado, porque este nome tem poder, este nome tem poder, é o nome de Jesus. O nome de Silvio não vale nada, o nome de Joaquim piorou mais ainda, o nome de Filomena, meu Deus do céu, é um zero à esquerda, mas este nome chamado Jesus é o nome todo poderoso. Sobre este nome vai se dobrar todo o joelho que está no céu, os anjos, vai se dobrar aqueles que estão na terra, a humanidade, e vai dobrar também aqueles que estão lá nas profundezas, nos quintos dos infernos, vai se dobrar diante deste grandioso nome, o nome de Jesus. Este nome, irmãos, tem poder. Este nome tem poder de reagir diante da sua necessidade. E ele vai reagir. Ele vai reagir, não é porque eu estou dizendo que ele vai reagir. Ele vai reagir porque o nome dele tem este poder. Vocês se lembram lá em Atos de um homem coxo que ele foi curado, mas que os apóstolos pegaram e repreenderam aquela enfermidade, e que aquele homem saltou, firmou os seus pés, e ele começou a andar, saiu andando, e as escrituras sagradas dizem lá em Atos, que o nome de Jesus, este nome maravilhoso, este nome glorioso, este nome chamado Jesus, ele produziu saúde na vida daquele homem coxo. Você está aqui nesta noite, se é necessidade física de cura divina, este nome Jesus, ele vai energizar o seu corpo físico, ele vai repreender esta enfermidade, ele vai repreender esta doença, ele vai repreender esta moléstia, porque neste nome tem poder, neste nome tem poder, neste nome tem poder, irmãos. E a gente acredita neste nome. A gente acredita neste nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas, meus amados irmãos, eu ainda coloquei aqui, faltam 11 para as 9, mas eu vou citar rapidinho. Eu coloquei aqui, algumas reações de Deus diante das nossas necessidades. Se é física, se é emocional ou espiritual, não importa. Mas algumas reações de Deus diante delas. A primeira é ele demonstrar compaixão. E compaixão, irmão, vem do latim que significa sofrer com. Sofrer com. Olha, Jesus Cristo nesta noite, pela sua palavra, ele vai demonstrar compaixão para você. Ele vai sofrer junto contigo diante desta necessidade espiritual. Ô, irmãos, necessidade espiritual, presença de Deus. Quantas vezes eu já cheguei no culto aqui mesmo, não vou falar nem de fora, onde eu passei, aqui mesmo. Mas quantos cultos que eu vim aqui, uma lata vazia, sem um pingo da presença de Deus. Dobrei meu joelho, uma lata vazia, sem uma gota da presença de Deus. E eu fiquei orando a Ele aqui, clamando pela misericórdia dEle. E quando foi no transcorrer do culto, veio uma gotinha da presença uma gotinha da presença de Deus no meu coração, e ali inundou a minha alma, e eu senti a presença do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Ele teve compaixão comigo naqueles momentos. Ele teve compaixão também com você, certamente. Ele continuará tendo compaixão conosco nas nossas necessidades. Ele vai demonstrar compaixão, porque a Bíblia Sagrada diz que um certo dia Jesus olhou para uma multidão, e aquela multidão estava faminta, estava com fome. Jesus não queria dispensar aquela multidão faminta, porque senão elas poderiam ter um treco no meio do caminho e morrer, porque não estavam alimentadas fisicamente. E a necessidade delas era de alimento. E Jesus Cristo, diz a Bíblia, que Ele teve grande compaixão para com elas.
E naquela grande compaixão que teve, viu como ovelhas desgarradas sem pastor e proveu alimento para elas. Jesus nesta noite, Ele vai demonstrar uma grande compaixão para com você diante das suas necessidades. Ele é o mesmo, Ele vai demonstrar essa grande compaixão para com você, vai reagir e vai inverter o quadro desta necessidade que você está. Outra reação de Deus diante das nossas necessidades é de ouvir. Tem uns textos sagrados aqui, eu não vou ler não, porque já está pertinho de terminar, eu já fico agoniado. Mas em 2 Crônicas 30 e 20 diz que o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Então, diante da sua necessidade, você clamando um clamor intenso, o Senhor vai ouvir. Se não me foge a memória, é no Salmo 65, verso 1, está escrito: ó tu que ouves as orações, ó tu que ouves as orações. Os ouvidos de Jeová, irmão, não estão tampados. Os ouvidos do Senhor não estão cheios de cera, impedindo de ouvir um clamor intenso por parte de um cristão ou de uma cristã, pela sua necessidade a ser modificada, suprida. Meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve aquelas orações que talvez você nem abrir a boca abre, mas é um clamor intenso, profundo na sua alma. Ele ouve aquele clamor intenso. Se é um clamor verbal, Ele também ouve. Ele ouve as nossas orações. E por ouvir as nossas orações, Ele, irmão, supre as nossas necessidades, seja espiritual, emocional ou física. Meus amados e queridos irmãos, para terminar, tem ainda mais 3, mas eu vou citar somente uma. Outra reação de Deus diante das nossas necessidades é que Ele quer mostrar o seu poder. Lá em Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E diante da sua necessidade, não importa ela em qual área seja, Ele tem todo o poder, irmãos. E tendo todo o poder, Ele vai mostrar este poder para você. Ele vai mostrar este poder para suprir esta necessidade. Se é espiritual, se é emocional, se é física, Ele vai mostrar este poder. Ele vai surpreender você. Não é o homem que vai lhe surpreender. Quem vai lhe surpreender é Jesus de Nazaré, aquele que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto, chegou do outro lado e cantou o hino da vitória. Miriam com as mulheres tocaram e houve o cântico de Moisés, o hino da vitória foi cantado. Ele tem o poder de abrir o mar vermelho para você passar e chegar do outro lado salvo, chegar do outro lado salva e ver a mão poderosa do Senhor, como os israelitas viram naquele dia. Ele tem todo o poder. Ele vai manifestar esse poder para você. Ele vai mostrar esse poder para você. Já lhe mostrou uma vez, já lhe mostrou outra vez, mas Ele vai mostrar outra vez mais, porque Ele é Deus com D maiúsculo. Ele não é um Deus com D minúsculo. Não. Ele é Deus com D maiúsculo. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o magnífico. Ele é o excelente sobre os excelentes. Ele é o augusto soberano das nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando nele para suprir as suas necessidades, o texto sagrado de Isaías 64 e versículo 4 diz: Ele, o Senhor, trabalha para aquele que nele espera. Ele já está trabalhando. Você está esperando nele, como o salmista disse: esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jesus está falando nesta noite. Jesus está falando nesta noite. Jesus está falando nesta noite pelo poder da sua palavra. Ele já está trabalhando, irmão, como oleiro na sua necessidade, e Ele vai lhe surpreender.
Aleluia. Aguarde tão somente. Ele vai te surpreender. Ah, pastor, vai demorar? Eu não sei. Eu sei que Ele vai te surpreender. Ele pode te surpreender ainda este ano. Ele pode te surpreender ainda neste mês de novembro. Ele pode, porque foi dado todo o poder a Ele, no céu e na terra. E quando você olhar, você vai estar aqui, tocando ou cantando. Há um texto em Cantares, você sabe disso, que diz: e o tempo de cantar chegou. Havia o inverno, veio o inverno, sem flores, sem beleza alguma, somente gelo, somente neve. Mas agora o inverno está passando. O Espírito do Senhor, Ele está soprando e o inverno está passando, irmão. O inverno está passando na vida de alguém que está ouvindo esta palavra revelada de Deus. O inverno está passando. O Espírito do Senhor, Ele está soprando. E este inverno está passando. E quando o inverno terminar de passar, aí virá as flores, virá os pássaros, e vai se cumprir o que está em Cantares. E o tempo de cantar chegou. E o tempo de cantar chegou. Na sua necessidade, o tempo de cantar chegou. Na sua necessidade espiritual, o tempo de cantar chegou. Na sua necessidade emocional, o tempo de cantar chegou. Na sua necessidade física, o tempo de cantar chegou. 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 Vamos ficar em pé, orarmos ao Senhor e agradecermos por sua imensurável bondade. Vamos convidar o diácono Nixon para orar ao Senhor. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Quantos necessitam de oração? Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, nós oramos como Jabes. Ouve a nossa oração, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, e através da Tua palavra, ó Pai. E daí eu soube que eu seria. Meu Pai, em nome de Jesus, opere maravilhosamente através da Tua palavra, Senhor. O tempo de cantar chegou. Meu Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito germine a palavra de fé. O tempo de cantar chegou. O Deus que opera no passado, o que opera no presente, operará no futuro. Meu Pai, em nome de Jesus, está germinando a palavra em seu coração. O tempo de cantar chegou. Creia que Deus ouviu a sua oração. E daí a salve quem barras. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, do Teu santo poder, pela Tua graça misericordiosa em nossas vidas. E a Tua palavra, Senhor, é a nossa luz, é lâmpada para os nossos pés, é quem faz nos crer e vermos a Tua glória através da Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoando grandemente, nos despedindo em paz, para a honra e glória do nome de Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja com todos, e todos dizem: vamos em paz. Fala com o seu irmão, dê a paz do Senhor.